Mas nós vamos falar agora primeiro de, no caso de no solo salinos, lavagem dos sais presentes no solo, que é a principal técnica e a mais barata. Por quê? Porque eu vou simplesmente pegar a água e inundar aquele solo para fazer com que esses sais sejam lavados, né? E aí você tem que considerar alguns fatores, que é o total da lâmina, que aí tem que ser calculado, né, com base na infiltração do solo, na capacidade de infiltração do solo, com base na profundidade, com base na área, né, salinidade inicial e a final e profundidade do solo. Isso aí são cálculos que a gente faz. Aqui tem essa tabela, ela diz, ó, valores iniciais e finais da salinidade do solo de parcelas após a lâmina de lavagem, para vocês verem como é eficiente. A gente pensa, cara, é só lavar. Salinidade é menos ruim, é só lavar. Ó, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, parcelas de 1 a 20, e aí a lâmina de lavagem, né? Ó, aqui são diferentes lâminas, mas, por exemplo, aqui, ó, a CE inicial era de 2,21. Aí, ó, uma lâmina de 90 milímetros. A salinidade final ficou 1,10, ou seja, eu reduzi aí em torno de 100%, né? 50% da salinidade com essa lâmina. Já aqui, ó, uma lâmina de 121,8, ou seja, 121 litros por metro quadrado. Saiu de 3,05 para 1,08, né? Já foi bem melhor. Essa aqui, ó, quase 200 milímetros. Saiu de 4,46 a salinidade, que é bem alta, para 1,07, que já está dentro da salinidade ideal, né, para o solo. Então, vejam que com a lavagem eu consigo ter esses bons resultados. Deu para perceber? Mas aqui, ó, os melhores resultados são em torno de uma lâmina de 150 milímetros. 150, 170. Ou seja, 150 litros por metro quadrado. Sim. Então, todo mundo entendeu, né? O sal está lá. O que é que eu tenho que fazer? Ou extrair ou lavar. Por quê? A salinidade, lembra que eu falei, né? O que nós conversamos. A salinidade afeta grandemente a infiltração do solo. Então, muito pelo contrário, tem estudos que mostram que eu tenho um leve aumento da infiltração quando eu tenho o solo salino. Por quê? Porque como ele fica muito cheio de sais, e sais são cátions, né? Cálcio 2+, ele acaba conseguindo flocular mais o solo, que é o cátionzinho consegue se ligar às partículas e aí fazer o primeiro estágio da agregação, que é a floculação. Às vezes, isso aumenta um pouco a infiltração do solo, no caso de solos salinos. Então, eu consigo ter porosidade para a água infiltrar e lavar os sais, né? O problema é quando a gente vai para sodicidade, que aí eu quero que vocês já imaginem, porque no solo sódico, qual é justamente o problema? O sódio, ele dispersa as partículas, ele afasta as partículas e aí a agregação foi para o gasoil. Então, eu tenho um problema de infiltração de água. Ou seja, a lavagem, ela já não é uma alternativa. A primeira alternativa quando eu falo de solidificação, mas na salinização eu tenho infiltração legal, coloco água, essa água ela vai lavar os sais. O sal lá tá solto na solução do solo e uns estão naquela micela, né? No complexo de troca lá. Então, a segunda estratégia, né, gente, seria retirar esses sais. Mas tem outras técnicas acessórias, né? Ou técnicas auxiliares para a recuperação desses solos salinos, que é, por exemplo, aração profunda, subsolagem e aplicação de resíduos. Como assim, Edneide? A aração profunda e a subsolagem são basicamente a mesma coisa realizada com implementos diferentes, que é o que geralmente na agricultura você passa todo o ciclo a grade ou arado. Todo mundo sabe, né? Aqueles discos que vão do solo para o preparo. E com o uso contínuo, vai criando o que a gente chama de pé de grade no solo, que é o quê? Onde a grade ela corta, a partir daquele ponto fica
uma camada compactada. Essa é uma das fontes de salinização antrópica. Por quê? Porque a camada compactada devido ao pé de grade, e aí o processo continua, né? Começa de demanda evaporativa e os sais terem dificuldade, a água ter dificuldade de passar por conta do pé de grade, aí ela tem muito tempo ali, tempo suficiente para acender e os sais subirem até a superfície e aí aumentar a concentração nesse local, concentração salina. Então, a aração profunda, imagine que eu tenho um pé de grade aqui. A aração profunda é justamente um implemento que quebra esse pé de grade aqui. Como ele é profundo, ele é maior, ele mexe, revolve além da área que foi ocupada pela grade, ok? Então, a grade cortou até aqui, o subsolador ou a aração profunda, né, que é com um implemento que é mais profundo, ele quebra essa parte. Então, o que é que ele faz? Ele amplia a área do solo de percolação, né? Porque se aqui eu tinha um impedimento, uma camada mais compactada que dificultava a percolação, quando eu quebro essa camada, fica mais livre o solo para passar. Todo mundo entende isso? Então, é uma técnica auxiliar. Por quê? Ah, meu solo está salinizado, vou recuperar. Vou lavar esse solo. Ah, não, mas eu cultivava nele por muitos anos, por isso que ele ficou salino. Qual é uma primeira ação que eu posso tomar? Fazer uma aração profunda ou uma grade para poder, ou uma subsolagem para eu poder começar o processo de lavagem. Entendeu? A aplicação de resíduo, ela também auxilia em quê? Ela auxilia em deixar o solo ainda mais permeável. Com o tempo, durante a degradação, né? Ela deixa o solo ainda mais permeável e facilita que essa água, né, consiga percolar com mais eficiência. Apesar de que a aplicação de resíduo ela é bem mais interessante no caso do solo sódio. Mas, enfim, para eu remover a salinidade, para eu recuperar, eu tenho duas estratégias. Percolação desses sais, que é por meio de quê? Da lavagem do perfil. Para eu conseguir lavar, eu tenho que eliminar barreiras de impedimento, o caso da aração profunda e a subsolagem são técnicas auxiliares, ou ter condições de, quando eu lavar, essa água sumir desse solo, a água que lavou o sais ser, digamos assim, drenada desse solo. E aí é interessante o meu sistema de drenagem natural ser eficiente, ou eu construir um sistema de drenagem para que essa água, que foi percolada com a lavagem que eu fiz, ela seja escoada da propriedade. Senão, eu não vou resolver o problema, porque essa água tem que ir embora com os sais. Né? Se o solo for profundo, vai embora normal. Vai chegar um momento que ele não vai ter mais ascensão dos sais. Então, resolve. Mas é basicamente isso. A segunda estratégia de recuperação é eu remover por cima, ou seja, eu extrair esses sais por meio de plantas, né? Por quê? Porque não tem como sair de outra forma. Eu tenho que extrair esses sais, quem extrai os sais são as plantas, então eu colocar plantas que são eficientes em sugar esses sais. Como eu falei para vocês, existem o que a gente chama de fitorremediação, na verdade, né? Biorremediação, a fitorremediação é a que usa plantas para remediação. E aí, no caso, eu trouxe até essa foto aqui, né? O que é que acontece? Eu tenho espécies que elas conseguem, digamos assim, elas são muito adaptadas e conseguem armazenar muitos sais, seja sais de sódio ou outros sais também. Ela consegue sugar isso nas folhas, né? E geralmente elas são espécies que têm um sistema radicular bem profundo que podem, inclusive, acessar sais que estejam numa profundidade intermediária. E aí ela começa a se alimentar desse sal, né? Ela começa a absorver água salina e quando eu corto ela e levo ela para outra propriedade, eu estou extraindo sal. Né? A mesma coisa de uma cultura. Na agricultura, a gente fala de exportação pelas culturas. Se eu produzir um milho lá e eu tiro a espiga, para a espiga ser formada, ele não precisou armazenar nutrientes e água? Então, os nutrientes que estavam lá no solo
parte daquele nutriente está na espiga. Se eu levo a espiga embora, é como se eu estivesse levando nutrientes do solo. Por isso que a produção agrícola é uma ciência também, né? Porque você tem a reposição dos nutrientes que você exporta via culturas, né? Por isso que você tem que adubar, para repor o que você tirou, porque chega um momento que o solo não tem mais, porque você está só tirando, planta e leva o produto embora, planta e leva o produto embora. No caso da fitorremediação é similar. Meu solo tem sais. Eu vou plantar e eu vou eliminar essa planta e tirá-la de lá. Coloco outra para extrair mais um pouquinho de sal. E assim sucessivamente. Assim, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, aqui na produção agrícola de pequenos produtores, né, tem muita prática antrópica, né? Muitas das vezes não é reposto este nutriente no solo para poder ter plantações posteriores, como a gente já tinha falado e a gente tinha discutido nas aulas anteriores. Pois Aí não é. tem nem Aí tem isso o que a é que prática da causa? queimada. Vai causar o que mais? Aí vai causando a redução da produtividade. E aí o ambiente vai ficando também enfraquecido e sobra menos nutrientes para as espontâneas, né? Para as plantas nativas que, porventura, se aquele ambiente fosse abandonado, elas teriam condições de se restabelecer. Então, a reposição nutricional, ela é importante no ambiente agrícola, ela é extremamente importante. Seja ela a reposição via adubação sintética, né, mineral, que é os adubos sintéticos, ou orgânica, ou adubação verde, que foi o que a gente falou como uma técnica de conservação do solo. Né, para vocês verem. Por isso que a adubação é uma técnica de conservação do solo, porque ela mantém os níveis do nutriente adequados para a cultura se desenvolver bem, e aí ela poder ajudar na conservação do solo com matéria orgânica, até o sistema radicular eficiente para fazer segurar o solo, né, as partículas do solo e etc. E permitir que o ambiente se desenvolva, porque até para a restabelecimento do ecossistema, né, de um ecossistema que foi perturbado, se você quiser fazer essa novamente esse restabelecimento natural, é necessário que você tenha nutrientes. Então, a biodrenagem é uma técnica menos utilizada, né? Que nada mais é do que você utilizar plantas eficientes em absorver água do ambiente e aí reduzir o ambiente, não. Na verdade, não é o ambiente, né? É uma planta para reduzir o nível do lençol freático quando ele causa quando é ele o responsável pela salinização desse solo. E aí você usa culturas que são de porte alto para elas estarem sempre sugando a água do lençol freático. E aí o lençol freático fica baixo, e se ele fica baixo, você tem menos chance de ele alimentar, né, ele ser a fonte de sais que vão ascender para a superfície e salinizar a superfície. Então, recapitulando, salinização, o solo, ele não tem a infiltração prejudicada, geralmente. Então, eu consigo, com a técnica de criação, lavagem de sais, fazer a retirada desse sal do perfil. Obviamente que eu preciso ter, antes de lavar, condições de drenagem adequada, né? E redução das camadas de impedimento, remoção de camadas de impedimento que venham a ter nesse solo. Por isso que é importante eu ter ações de aração profunda ou subsolagem antes de recuperar esse meu solo. Ok? O princípio é simplesmente eu lavar os sais que estão tanto diluídos no perfil, né, paradinhos lá, eles vão ter condições de serem arrastados. Se eles estiverem precipitados, vão ser diluídos na água e depois vão ser lavados, vão sumir, né, vão embora. Ou os que estão no complexo de troca, à medida que vai saindo os sais da solução do solo, eles vão repondo essa solução e vão sendo também lavados. E isso é um princípio natural. A precipitação faz isso, né? A precipitação, ela lava esses sais. É como se fosse uma lavagem intermitente. É tanto que se você fizer a determinação da salinidade antes do inverno não, antes da quadra chuvosa,
e depois você vai ver naquele mesmo solo que o nível de salinidade baixou. Por quê? Porque a precipitação ela serve como para lavar, né? Como essa técnica. E a segunda estratégia é a fitorremediação, que é usar uma planta que tem a capacidade de extrair esses sais. O bicho pega quando eu tenho solo sódico. Por quê? Porque o solo sódico, ele tem, geralmente, na maioria dos casos, 100% para não dizer dos casos, a infiltração comprometida. Esse é o BO. Ah, Edneide, mas o ideal não seria lavar o sódio? Também. Apesar de que, se vocês lembrarem da conversa passada, a gente falou sobre evolução do solo, né? Como o sódio, ele é um dos nutrientes que é mais lavado, se eu tiver uma condição num solo salino de muita lavagem, eu posso ter esse solo passar para sódico e depois do solo sódico é um solo completamente degradado, porque ele só tem hidrogênio. Então, tem que ter muito cuidado com as estratégias de recuperação desse solo sódico. O ideal é que eu primeiro tenha uma condição de salinidade para depois eu ter a lavagem, né? É meio confuso, mas é basicamente isso que acontece. Então, primeiro, solo sódico. Solo sódico eu tenho um problema de infiltração. Por quê? Porque o sódio, como eu falei para vocês, ele é um elemento dispersante. Como ele tem um raio hidratado muito grande, ele afasta as partículas. Então, um solo que é agregado, quando ele tem uma sodicidade elevada, né, uma quantidade de sódio alta, ele começa a se desestruturar e ele perde a porosidade, digamos assim, ele aumenta a densidade, ele fica com dificuldade de percolação de água nele. Então, como é que eu vou lavar? Sem condição. Eu não tenho como lavar um solo de cara, um solo sódico. Vou recuperar o solo sódico com lavagem. Não dá. Por quê? Porque não tem como infiltrar água nele. Ele justamente, o problema físico associado a solos sódicos é justamente o fato de ele ter a infiltração comprometida por conta da dispersão das partículas do solo pelo sódio. Então, meu primeiro, né, estratégia para corrigir solo sódico é a correção desse solo com condicionador de solo. Hoje, o que se utiliza, né? O que se utiliza principalmente, aqui tem um quadro de corretivos que são produtos utilizados. Todos esses aqui são utilizados, mas o que é mais utilizado é o gesso agrícola. Por que ele é mais utilizado? Porque ele acaba sendo mais barato, o custo-benefício é maior, porque ele é mais barato e resolve o problema, né? Resolve parcialmente o problema. Mas isso ainda sai caro, porque uma das principais dificuldades, no caso da recuperação de solos sódicos, é o custo. Você, às vezes, o cara, não, é melhor eu comprar outra área do que eu recuperar essa, porque o custo no final sai muito alto. Mas o primeiro passo para se recuperar um solo sódico é eu corrigir ele. Ah, Edneide, corrigir para quê? Porque eu tenho que dar uma condição de salinidade a ele. É basicamente isso. Eu vou corrigir para dar uma condição de salinidade. Como assim? Tá confuso, né? Mas assim, imaginem que o solo sódico, ele não infiltra água porque ele dispersou, né? Então, eu tenho que melhorar primeiro essa condição de infiltração para que eu possa fazer a lavagem. Concordam comigo? Se ele não lava, eu tenho que primeiro corrigir a infiltração para depois eu lavar. Se eu quiser usar a estratégia 1, que é de lixiviação desses sais, percolação desses sais que estão no perfil. O corretivo, o gesso, alguém vai me perguntar, gesso é CaSO4, calcário é CaCO3. Mas, Edneide, o calcário ele é um corretivo de acidez, ele aumenta o pH do solo. No solo sódico, o pH já é elevado. E aí, não vai... Como é que eu vou fazer? Lembrem, o gesso, ele não interfere no pH. O gesso, ele não tem o potencial, apesar dele ter cálcio, né? Ele não tem o potencial de afetar
o potencial hidrogeniônico do solo. Por quê? Porque quem, no caso do calcário, faz mesmo a coisa acontecer e alterar o pH, não é o cálcio, é o carbonato. E o gesso, ele tem cálcio mais sulfato. O sulfato não tem interferência nenhuma do pH. O que ele vai fazer é o quê? Uma vez que o gesso está no solo, o princípio vai ser parecido com aquele que eu expliquei no caso do calcário. Eu vou ter cálcio mais SO4. Então, coloquei o gesso no solo, eu vou ter Ca2+, mais SO4 menos. Né? Eu vou ter, eles estavam juntos na forma precipitada, quando eu coloco na água, eles vão se dissociar. Como eu vou colocar uma quantidade considerável, lembrem onde é que está o sódio, dentro de um solo sódio. Lá no complexo de troca, está aqui uma partícula do solo, né, que é carregada negativamente, eu vou ter sódio ligado a ela, lembra? E um monte de bolinha dentro desse sódio, ao redor desse sódio de água, e aí por isso que a outra partícula está aqui, o solo está disperso. Por quê? Porque o sódio está grudado, se ligando na partícula, e ele é tão grandão por conta do raio hidratado que a outra partícula não consegue se ligar. Então, o sódio está aqui. Quando eu jogo o cálcio, eu joguei um monte de cálcio de uma vez, né? Que eu estou colocando o corretivo, é uma quantidade grande. Pela lei de ação de massas, o cálcio se une, está em muita quantidade, vem e desloca esse sódio, que está aqui na argila, né? Ligadinho eletrostaticamente, por causa das cargas negativas, joga ele para a solução do solo. Lei de ação de massas. Veio o cálcio, o sódio foi para a solução do solo. Uma vez estando na solução do solo, ele está mais susceptível a ser lavado, não está? Além disso, ele tem o SO4-. O sódio não é mais? Na+. E o enxofre não é SO4-, porque na hora que eu coloquei o gesso lá, eles não se separaram, não se dissociaram. Então, o sódio estando na solução do solo, ele pode se ligar ao enxofre e virar uma molécula. Uma molécula sem carga, ela anda no perfil do solo lindamente, né? Ela é lavada, simplesmente. Vai embora no perfil do solo. No perfil, porque ela não tem carga para se ligar em outra partícula que tiver com carga liberada. Ela não vai atrair, ela vai embora. Então, é basicamente isso. Eu coloco o corretivo, o gesso, quando entra no solo, se dissocia em cálcio e SO4-. O cálcio, que está em maior quantidade, desloca o sódio que estava no complexo de troca, joga esse sódio para a solução. Quando chega lá, o sódio olha para o sulfato, namoram os dois, se ligam positivo com negativo, e eles são lavados com a lâmina que eu vou colocar em seguida. Então, estratégia para solo sódico, primeiro correção e depois lavagem. Primeiro eu corrijo para que eu expulse o sódio do complexo de troca, jogue ele para a solução, para que ele, na solução do solo, seja lavado quando eu jogar minha lâmina de lixiviação. Por quê? Porque ele vai se ligar com outros elementos que estão com carga negativa e vão ser lavados. E aí segue o fluxo igual no caso da salinidade. Ó, é aqui, nesse caso dessa tabela, ele ainda está fazendo uma observação, né? Por exemplo, o calcário, ele ainda pode ser usado, certo? Apesar de ser pouco usado. Se for num solo que já é cálcico, né? Se for um solo que tem muito calcário, ele já não serve. Por quê? Porque não tem como nem diluir. Um solo que tem muito cálcio, muito carbonato, ele não vai nem se diluir. E o calcário, ele é muito, como é que eu posso dizer? A solubilidade dele é muito pequena. E a infiltração, a percolação dele no solo é pequena. É tanto que você hoje usa, normalmente na agricultura, a correção em subsuperfície. Para repor cálcio em subsuperfície e o calcário na superfície. Por quê? Porque o calcário ele não avança muito no solo. A recomendação era que se colocasse calcário 2, 3 meses antes do cultivo, para dar tempo ele reagir, né?
porque ele anda muito lento no solo, principalmente se for um solo que tem o pH naturalmente elevado. Recapitulando. No solo salino, eu tenho infiltração boa, meu complexo de troca não tem só sódio, né? Tem cálcio, tem magnésio, tem tal. Então, o que eu preciso é lavar o excesso, que é basicamente o que está na solução do solo ou precipitado ali, porque a água foi embora e ele virou um salzinho dentro do meu perfil. Uma vez que eu lavo, eu vou transformar, né? Vou diluir esses sais, eles vão ficar na solução do solo, vão acabar se ligando, cátions e ânions, e com a água eu vou conseguir lavar. Se eu tiver um sistema de drenagem, uma condição de drenagem que permita que eles sejam levados embora, vai ser de boas. Eu vou eliminar o que estava na solução do solo precipitado ou soltinho. O meu complexo de troca continua com certa diversidade, com cálcio, com magnésio, com tudinho lá, estou de boas. Corrigir, consegui. No caso do solo sódico, a condição é, eu tenho muito sódio no complexo de troca, em relação aos outros nutrientes. Eu basicamente tenho sódio. E eu tenho uma condição de desagregação, então é difícil a percolação de água. Primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que expulsar o sódio que está no complexo de troca, ligado lá às argilas, para ele ser mais facilmente lixiviado. Como é que eu faço isso? Manipulação química. Pego o gesso, quando eu coloco na água, ele vai se separar em cálcio e enxofre. Enxofre não, gente, desculpa, em sulfato, que é SO4-. Esse cálcio, como ele está em muita concentração, porque eu não vou colocar muito gesso, né? Tem um cálculo lá, 2, 3, 4 toneladas, ele vai, pela força, pela lei de ação de massas, ele consegue deslocar o que está no complexo de troca. Ou seja, o sódio que está lá grudadinho, com as cargas negativas dos colóides do solo, ele vai ser arrastado para a solução do solo, vai ficar solto. Por quê? Porque eu tenho muito cálcio e o cálcio vai e toma o lugar dele. Uma vez que ele chega na solução do solo, ele vai encontrar soltinho o sulfato, o SO4-. Então, ele forma um NaSO4, entendeu? Um sulfato de sódio. Ele não tem carga. Não eliminou a carga de um, bateu com o outro, ele fica um composto sem carga. Se ele não tem carga, ele não consegue se ligar a nada no caminho, fica mais fácil ainda de lixiviar. Né? Dentro do perfil do solo, os íons, eles caminham em pares. Ou seja, é um positivo com negativo, porque se eles andarem só cátio e só ânion, à medida que eles forem encontrando colóides que tenham cargas livres, ele vai se ligar. Então, para ser lavado eficientemente, eles se unem em carga. Viram um composto sem carga e aí ele pode ser facilmente lavado. Então, o princípio é esse, eu corrijo o solo para que o meu sódio saia do complexo de troca e se ligue, fique disponível lá na solução do solo, para que em seguida eu jogue uma lâmina de lixiviação e essa lâmina consiga arrastar esse sódio para fora do meu perfil. Quando eu coloco o cálcio, eu já estou ajudando a essa agregação e aí uma redução do meu problema aliás, uma melhoria da minha infiltração, né? Porque eu reduzo o efeito do sódio na dispersão. Então, eu consigo fazer essa lavagem. Deu para entender? Então, é basicamente isso. Só que, assim, hoje, no caso de sódio, a fitorremediação, ela é uma estratégia que, às vezes, vem antes. Por isso que eu falei que é bem difícil você recuperar um solo sódico e, às vezes, é muito oneroso. Porque, dependendo da salinidade, se ela for, ou da sodicidade, se ela for muito alta, né? Falando de sodicidade, você teria que, antes de corrigir e lavar, seria interessante tirar uma parte desse sódio por meio da fitorremediação. E aí você tem até a planta que eu citei no exemplo anterior, né? Que seria, que seria essa aqui. Eu nem falei para vocês o nome dela, né? É a erva sal, a triplex. Eu não sei se vocês já escutaram falar. Ela é uma planta que não é nativa do Brasil. Eu acho que eu não sei se ela veio da Índia, eu não me recordo agora. Mas é uma planta que ela consegue extrair muito sal, tipo assim,
A folha dela, para vocês terem uma ideia, fica com cristais de sal. Ela absorve tanto sal que o sal precipita na superfície foliar. E você vê cristais de sal, né, de cloreto de sódio na superfície foliar. Então, ela consegue extrair muito sódio, muito sal, e ela é usada como forrageira. Né? Inclusive, tem gente que usa essas espécies em local, coloca, né, ela para extrair os sais e aí coloca o gado em seguida para que ele consuma ela, porque aí é mesmo que cortar e tirar da área, né, para ela rebrotar. Até porque os bovinos, eles precisam dentro da nutrição deles, é importante a suplementação com sais. E aí a planta faria essa suplementação e serviria de forragem. E ela também pode ser consumida por pessoas. Qual é o problema? Porque, como ela é uma planta, como eu falei, ela tem sais, inclusive na superfície, né? Se eu tiver precipitação, eu lavo a planta e vai de novo sal para o solo, né? Porque a precipitação lava as folhas, lava cristais de sais e vai para o solo de novo. E assim, eu tenho que ter um lugar correto para condicionar, né? No caso, se eu usar ela como cobertura morta, eu vou estar jogando sal em outro lugar. Só tirando de um lugar e colocando no outro. Então, interessante o manejo eficiente dela. Por exemplo, usar como forragem animal é uma estratégia excelente. Aí, uma vez, né, eu fazendo essa fitorremediação, eu posso posteriormente, ainda se necessário, corrigir e depois lavar, para recuperar totalmente. Mas claro que isso vai depender do nível do solo, né, o nível de sodicidade do solo. Ou de salinidade, porque ela também pode ser usada como uma estratégia para recuperação de solos salinos, porque ela consegue absorver água normalmente, mesmo com potencial osmótico, né, alterado, que é a condição principal que a salinidade acarreta no caso da nutrição das plantas. Então, essa planta também é muito boa. E no caso da alimentação dos bovinos, ruminantes e tal, ela é uma estratégia interessante porque você vai levando, né, e ela vai crescendo. Então, ela é perene, você vai cortando, ela rebrota. Então, é uma planta que é interessante. E hoje tem gente que utiliza ela, inclusive quem tem áreas de piscicultura, não só piscicultura, mas, por exemplo, quem tem cassinicultura que usa baixa salinidade, que é aquele camarão de cativeiro, mas que a salinidade é mais elevada, né? Não é que nem a água do mar, mas ela tem uma salinidade maior. E aí o resíduo, essa água, ela vai sendo jogada em um lugar que eles, em alguns projetos, cultivam essa planta, né? Para poder, como uma fonte de recuperação do solo que está recebendo o resíduo dessa água, que é uma água que vem com a salinidade já elevada. E se ela ficar sendo jogada naquele solo continuamente, né, ela vai aumentar a salinidade do solo e salinizar ou solidificar aquele solo. Então, é uma estratégia já mitigadora, né, para tentar reduzir esse impacto desse resíduo que está sendo jogado. Sobre o fator de correção na tabela anterior, existe um valor, assim, por exemplo, de uma quantidade até outra, ou não depende sobre, por exemplo, aqui no gesso deu 1,25, né? Aí aqui no ácido sulfúrico deu 1,10. Existe um valor que... Não, é porque assim, cada um, ele tem uma reação diferente no solo, né? Cada produto, ele vai ter um potencial diferente no solo. Entendeu? E quando ele fala o fator de correção, é meio um em relação ao outro. Solo livre de carbonato, dependendo do solo, dependendo do tipo de corretivo, ele vai conseguir ser melhor do que o outro, entendeu? Tipo assim, como é que eu posso explicar? É equivalência. É como se, por exemplo, com ácido sulfúrico, se eu for comparar ácido sulfúrico com gesso, na mesma condição, o gesso, ele consegue corrigir mais do que o ácido sulfúrico, entendeu? Para a mesma condição. Seria basicamente isso.
Mas, assim, o que pesa muito em relação a essa questão da correção dos solos salinos é mais o preço do corretivo, entendeu? Geralmente é mais o preço do corretivo, e assim, o ácido sulfúrico, como ele afeta muito o pH, ele tem que ser usado com parcimônia. Se o pH do solo não tiver elevado já, ele pode baixar demais o pH, e depois você tem que usar um outro corretivo, né, quando a situação estiver estabilizada, para elevar o pH, que é o caso do calcário. Então, você vai corrigir 2 vezes. Tudo depende da situação específica. Então, assim, cada área é uma área, né? Cada condição é uma condição. Se o solo é calcário, você já pode ser, o ácido é mais interessante você usar em um solo calcário. É um solo com poder tamponante grande. E ele já naturalmente, se for só, vai ter né? Porque quem faz o pH elevar, no caso dos solos sódicos, é o sódio e os carbonatos, os bicarbonatos. E solos que são alcalinos, eles têm muito carbonato e muito bicarbonato. Então, a reação alcalina vai ser mais pronunciada. E aí, se você usa um ácido sulfúrico que tem um poder de acidificação muito grande, você já ajuda a baixar esse pH e corrige a questão, né, do sódio, porque você tem essa reação de deslocamento do sódio. Mas num outro solo já pode ser mais interessante você usar o gesso e não o ácido sulfúrico. Então, tem os pormenores, né, de cada tipo de corretivo e de cada condição local. Por isso que é uma análise que tem que ser feita pontual e por um profissional que tem conhecimento, né? Que é geralmente o pessoal da agronomia, da engenharia, que trabalha com esses projetos de correção. Aqui, ó, tem as reações, ó, por exemplo, 3 corretivos, o gesso, né? O cloreto e o ácido sulfúrico, ó. O que é que acontece no solo? Quando ele vai, o gesso, né, é CaSO4. Aí aqui a argila e o sódio na argila, lembra? Eu falei, ó, o sódio, ele tá aqui no complexo de troca. Tá aqui uma argila com carga negativa, o sódio é positivo, ele fica aqui no complexo de troca. O solo sódico é assim.